Descubra como entrar em forma sem gastar muito, a polêmica do canabidiol e ainda hoje o Diário UFMG e o Fica Dica Metas para 2015. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite. Engordar, emagrecer, manter o corpo em forma com dieta pode custar caro. Apesar disso, vamos mostrar como ter uma boa alimentação sem gastar muito. Seguir um cardápio saudável é fundamental para aguentar a rotina agitada. Alimentos como frutas, verduras e laticínios devem ter espaço garantido na mesa do consumidor. Mas manter esse hábito nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente quando o assunto é financeiro. Dados da Fundação IPA de UFMG apontam que no ano passado, os alimentos in natura foram os que mais pesaram no custo de vida das famílias. Pesa no orçamento. Eu sempre penso assim, oh, meu Deus, por que a gente não compra bastante? Porque consumindo bastante, é claro que eles vão produzir mais, né? Mas é difícil, é muito difícil de encontrar. No mercado a gente sempre encontra. Aqui às vezes alguma coisa, mas nem sempre. Mas o orgânico você pode olhar que ele é menor e é mais saudável. Cíntia passa o dia todo fora de casa. E para manter a alimentação balanceada, sem gastar muito, a solução foi levar marmita. De manhã eu tomo um copo de suco e como uma fatia de pão integral. Depois à tarde, depois pro almoço, eu normalmente trago arroz integral, feijão, alguma salada, né? E como à tarde eu faço estágio, já trago também o lanche para a tarde, que normalmente é um iogurte, que a gente mesmo faz na minha casa, com uma fruta e cereais. Para este nutricionista, a busca por uma dieta saudável e barata começa no supermercado. A gente põe lá as porções na nossa lista e chegando no supermercado, a gente vai sempre atrás do mais barato. Dessa forma, além de economizar, a gente também varia os alimentos que a gente consome, tendo uma alimentação ainda mais saudável. Um ponto importante é, sempre que possível, a gente adquirir os alimentos em grandes embalagens, porque isso barateia muito o preço individual do alimento. Então, se a gente puder, faça a compra em famílias, divida a compra com vizinhos, para que a gente consiga comprar pacotes maiores e fazer esse consumo por um menor preço. Outro ponto é se preocupar menos com o componente estético dos produtos. Então, quando a gente achar, por exemplo, nozes e castanhas quebradas, custam menos da metade do preço daquelas nozes e castanhas mais bonitas, ainda que sejam da mesma qualidade nutricional. O novo ano já se aproxima e com isso muitas pessoas fazem resoluções para 2015. E não fica a dica desta semana como cumprir as determinações de ano novo. Primeiro passo para a gente realmente fazer as coisas acontecerem em 2015 é a gente começar a mudança por nós. Depois é a gente decidir qual é o filme que eu quero assistir. Depois que eu começo a decidir qual é esse filme, é a hora de colocar foco, porque meta é onde eu quero chegar. Foco é o que eu faço para alcançar essa meta. E dentro desse foco é muito importante eu aprender a lidar com a frustração, que é eu entender que nem tudo é fácil. Que a gente precisa sair daquele, como um hamster que fica rodando, que você está no automático, o nosso cérebro adora padrões. Então é importante nesse momento eu sair desse padrão e identificar qual é o foco necessário para aproximar da minha meta. E acreditar, é muito importante isso. Eu acreditar tem muito a ver com a minha autoestima, qual o valor que eu me dou, quais são as minhas qualidades. Quando a gente não tem uma autoestima boa, a gente acredita que não merece ter uma vida melhor, que não merece ter um carro, que não merece ter saúde, que não merece ter amigos. Então ter a sensação de merecimento é muito importante para eu ter a capacidade de desejar. E o último passo é a gente mensurar se a gente se aproximou ou não da meta. Direto da redação, Júlia Alves traz agora as últimas notícias no Diário UFMG. Boa noite, Júlia. Boa noite.
O Diário UFMG de hoje começa com uma ótima notícia. O Colégio Técnico da UFMG, o Coltec, está entre as 4 melhores escolas públicas do Brasil, de acordo com o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio de 2013. O Coltec aparece na 4ª posição do ranking das melhores escolas públicas do país e a melhor instituição pública de Belo Horizonte, de acordo com os dados de desempenho divulgados pelo Ministério da Educação. E a comunidade acadêmica da UFMG conquistou outro feito positivo: o livro As Universidades e o Regime Militar, do professor Rodrigo Pato Samota, do Departamento de História da Fafiche, integra uma lista das 5 melhores obras de não-ficção lançadas em 2014 pelo jornal O Globo. O livro foi lançado em março deste ano e analisa o processo que o autor denomina de modernização autoritária. A Escola de Enfermagem da UFMG oferece o curso de inglês especializado para a área da saúde. As inscrições são abertas até o dia 2 de fevereiro e professores, profissionais e alunos de graduação podem buscar esse curso. Ficou interessado? Mais informações podem ser encontradas no site da Fundep, fundep.ufmg.br. O Diário UFMG fica por aqui e amanhã eu estou de volta. Obrigado pelas informações, Júlia. Uma polêmica. A prescrição médica do canabidiol para crianças e adolescentes foi permitida no Brasil. Os detalhes com Matheus Arvelos. O canabidiol é a principal substância não psicoativa da maconha e por isso esse assunto é tão polêmico, né? Afinal de contas, estamos tratando aí de um medicamento vindo de uma droga. E para falar sobre esse assunto, nós conversamos hoje com o Leandro Ramires, que é médico do Hospital das Clínicas e passa todos os dias, né, por um caso em casa, né? Doutor, qual é a sua história com o canabidiol? Bom, eu tenho o meu filho Benício, que tem 6 anos e 10 meses. Benício é epilético grave, ele é portador da síndrome de Dravet, que determina um quadro de epilepsia refratária, com um prognóstico péssimo, com uma sobrevida absolutamente limitada. Benício já tomou tudo o que tinha de remédio no Brasil, já fez todos os tratamentos conhecidos para epilepsia, e em março desse ano a gente teve a possibilidade de medicá-lo com um extrato de maconha medicinal, rico em canabidiol, e esse extrato simplesmente modificou a vida dele. Ele deixou de ser um epilético refratário grave, passou a ser um epilético altamente controlado, as crises cessaram, as graves com muita intensidade, hoje ele tem apenas crises mais leves e quando ele tem crises generalizadas elas são fugazes. Com isso diminuiu a urgência e a emergência. Benício tem mais de 40 internações hospitalares, 14 delas em CTI, e desde que ele usa a maconha medicinal essas urgências acabaram. E ele hoje apresenta um desenvolvimento muito melhor do que ele teria antes. Então, mais do que, né, apenas em livros, né, você experimentou na prática a eficiência desse medicamento. Você concorda com essa eficiência? Na verdade, eu prefiro não chamá-lo de medicamento. O canabidiol hoje é um suplemento alimentar no mundo inteiro e está em fase de pesquisa, mas o efeito medicamentoso dessa substância é simplesmente fantástico. Além de resgatar a vida do meu filho, garantir a sobrevida dele, tem garantido a sobrevida de outros pacientes epiléticos e de outras pessoas com outras morbidades pelo Brasil afora. Tá certo. Doutor, bom, agora falando da parte médica, né, por não ser psicoativo, o canabidiol ele não traz os efeitos da droga maconha, é isso? Na verdade, o efeito psicoativo da maconha, que é fundamentado na base do THC, ele também, em certos momentos da vida, ele tem um potencial médico muito útil. E as pessoas precisam mudar um pouquinho a sua cabeça em relação a isso. Quer dizer, a maconha medicinal, ela traz qualidade de vida, ela alivia dores, ela favorece o tratamento oncológico, não só do ponto de vista de controle sintomático de um efeito de quimioterapia, como hoje com a descoberta do sistema endocannabinoide, ela tem um poder tumoricida. Então as pesquisas estão muito adiantadas e, sem sombra de dúvida, a maconha está aí para mostrar que a medicina que não deu conta de resolver muita coisa, a maconha abre como uma possibilidade nova para essas pessoas. Tá certo. Doutor, essa liberação, né, ela não muda, por exemplo, a forma de acesso do canabidiol para os pacientes. Qual que é a sua opinião sobre isso? Na verdade, o uso da maconha medicinal no Brasil ainda é muito complicado, porque ele sofre a barreira do proibicionismo. Infelizmente, a sociedade brasileira caminha a passos muito devagar para a liberação da maconha medicinal como um todo, com toda a sua amplitude
amplitude de uso e com todo o beneficiamento de pacientes. Se confunde um pouco as justificativas médicas para um uso recreativo. Entretanto, a maconha medicinal feita sob controle das autoridades, vigiadas em cultivos próprios, determinados para grupos específicos de paciente, não tem por que dar errado. Nós temos nome, CPF, endereço e queremos que a maconha medicinal seja plantada, cultivada e beneficiada no Brasil para beneficiar as pessoas de uma maneira geral, porque o tratamento é extremamente caro, oneroso e não se encontra disponível para a maioria da população que precisa. Certo. Quais são os próximos passos, né, na sua visão, sobre esse medicamento ou não? Inúmeras instituições têm movido alguma coisa em prol da maconha medicinal. A Anvisa já criou um mecanismo para liberar uma importação essa que fica muito complicada porque há uma dificuldade em relação à Receita Federal. Por outro lado, o Conselho Federal de Medicina limitou a prescrição do extrato de canabidiol para neurologistas e psiquiatras, como se as crianças brasileiras tivessem neurologistas e psiquiatras no Brasil inteiro. Quer dizer, muito ainda tem que se caminhar. Por isso, nós fundamos a Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal para que juntos, de maneira organizada, com assessoria médica, com assessoria jurídica, com assessoria técnica, com assessoria de acolhimento, que a gente possa unificar esse grito, que a gente possa mostrar para as nossas autoridades o nosso potencial e aonde a gente pretende chegar, que é mesmo um cultivo e a produção da maconha medicinal no Brasil para ampliar o acesso a baixo custo a todas as pessoas que precisam. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso jornal. Alô, tá jóia. Matheus Arvelos para o Circuito UFMG. O Circuito UFMG de hoje termina agora. Boa noite e até amanhã.